Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos para mais. Estou ajeitando a câmera aqui, tá bom? Vamos para mais um dia da nossa Manhã com Propósito. Privilégio estar aqui com vocês. Privilégio estar aqui nesse momento abençoado. Cada semana nós vamos fazer as nossas bom dia. Nós vamos fazer as nossas lives de segunda a quinta, tá bom? De segunda a quinta a gente vai estar aqui falando na Manhã com Propósito para a gente poder desenvolver os temas e trazer tudo que é relacionado a propósito para a gente poder melhorar e direcionar e facilitar viver aquilo que Deus tem para nós, né? Então, hoje eu vou falar sobre despertando de um longo sono, né? Esse é um tema que eu acho muito interessante. Na semana passada a gente falou sobre vários aspectos sobre propósito, contei um pouco da minha história, falei também sobre alguns pontos importantes, tentar até recapitular rapidinho aqui. Essa é a quarta live, né, que a gente já está fazendo. Qual que é o sonho, realmente aquele sonho que está no teu coração, né? Depois a gente falou sobre qual é o dom que Deus tem para você específico, né? E como que a tua história, você contando a tua história, como que ela vai influenciar no teu propósito. E hoje a gente vai falar sobre despertando de um longo sono, tá bom? Despertando de um longo sono. Para isso eu vou pegar o livro de Jonas, se você tiver aí a sua Bíblia aberta, livro de Jonas, tá? Quem foi Jonas, né? Jonas, ele é conhecido como um profeta desobediente e sem compaixão. Só que definição terrível, né? Falar isso da gente. Você imagina, quem que foi fulano de tal? Desobediente e sem compaixão. Assim define, começa a definição sobre quem era Jonas. É considerado um dos profetas menores da Bíblia, né? A famosa história de que Deus leva ele para pregar para Nínive. E para quem não sabe, por que ele não queria pregar para Nínive? Além dele ser um cara rabugento, dá para perceber, né? Ele não queria pregar para Nínive porque Nínive naquela época era considerada, de acordo com os historiadores, era considerada uma cidade muito guerreira, bélica, né? Era um povo muito violento. Não era fácil assim, de repente, para Jonas entender que se ele tivesse de fato com a autoridade de Deus na vida dele, ele pregaria tranquilamente naquele ambiente e levaria salvação. Mas ele não estava assim, né? Jonas provavelmente enfrentava uma crise em cumprir o seu chamado. Jonas, ele é a caracterização de uma pessoa que tem um propósito diante de Deus. No caso de Jonas, pregar e anunciar a palavra, e ele, pica a mula, vai embora. Ele foge daquele chamado, ele foge daquele destino, ele foge daquilo que Deus preparou. Tanto é que no primeiro capítulo fala, Jonas foge do Senhor, né? Então Deus vem e fala para ele, vai lá, prega, né, a cidade de Nínive, declara e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, era uma cidade promíscua, era uma cidade que continha imoralidade, provavelmente. Malícia está envolvido com todo esse aspecto de perniciosidade, né? Então, aí no caso você vê Jonas falando, cara, eu não vou mexer com esse povo aí, tô fora, não vou mexer com esse pessoal aí é terrível, né? E aí ele foge, e ele começa o processo de fuga dele. Ao invés dele ir para Nínive, ele pega um barco e está vindo para Tarsis. E uma coisa que me chama muita atenção, quando você não conhece o seu propósito, você desconhece, né? E muitas pessoas fogem desse propósito. Primeiro, porque às vezes demora muito para acontecer aquilo que Deus até falou para nós, ou aquilo que nós estamos projetando. Demora para acontecer. E o segundo é que com a demora a gente não consegue ver o futuro. A gente não consegue enxergar o futuro. Então, a falta de clareza do propósito, a falta de clareza de quem somos, a nossa identidade. Eu falei muito sobre identidade, né? Fala muito sobre
nos leva a ter esse tipo de situação. Ou seja, cara, como não tem clareza, demora para acontecer. Demorou para acontecer, não consigo ver o futuro. Isso gera desânimo. Isso gera até mesmo a gente falar, mas será que isso aqui é de Deus para mim mesmo? Mas quando você entende quem você é, a sua identidade está ativada, o seu futuro começa a clarificar. É só você caminhar por ele. Jonas não tinha isso. Não tinha a clareza de quem ele era. Eu era um profeta de Deus, né? Um homem que tinha uma mensagem para entregar, e uma mensagem forte. Se você for lá mais para frente dar uma olhada, né? E ver o discurso dele, né? Você vê, que gera arrependimento nos ninivitas. Por quê? Porque Jonas tinha uma boa palavra. Ele tinha uma palavra de Deus. Por isso que a palavra dele era boa, porque era de Deus. E gera arrependimento. Mas mesmo assim, Jonas se descontenta. Ele é rabugento. Por isso que eu falo que ele é rabugento, né? Então no capítulo 3, quando ele prega, existe o arrependimento do povo. Mesmo assim ele não está satisfeito, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não consegue enxergar a sua identidade, a identidade profética, uma identidade que não está ativada. E um dos propósitos de eu estar aqui nessas manhãs é para de alguma forma te ajudar a te ativar, para você ter clareza no seu futuro, clareza nos passos que você vai dar daqui para frente, né? Então quando ele começa a fugir, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, ele entra no barco e começa a levar problema para os outros, porque Deus envia uma tempestade. Toda pessoa que ela não está clarificada no seu propósito, ela vai levar problema para os outros. Pode ter certeza disso. As pessoas à sua volta vão começar a pagar preço. Quando uma pessoa está no centro da vontade, ele aceita aquilo que Deus tem para ele, porque tem uma coisa que eu estou prestando bastante atenção também esses dias. A gente tem se comparado com pessoas que estão cumprindo o seu propósito. Ou a gente tem olhado para a vida de outras pessoas que têm vivido o seu propósito, e a gente fala, poxa vida, mas é tão bacana aquilo lá, mas às vezes o que Deus tem para nós é tão espetacular, é tão único, é tão maravilhoso, mas pelo fato de a gente não estar enxergando esse futuro, a gente não permite com que Deus realize isso na gente. Então é importante a gente olhar para nós, olhar para dentro, olhar para aquilo que Deus tem para nós. Jonas não fez isso, ele não olhou para si. Ele olhou para a circunstância, ele olhou para o problema, ele falou, você é doido, eu vou lá pregar para aquele povo, porque ele não sabia quem ele era. Foge, quando foge, começou a levar problema para os outros. Só que olha que coisa interessante, no verso número 7, fala assim, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. O cara tentou se esconder, não teve jeito. Assim é com o cara que está fugindo do seu propósito. O cara tenta ser qualquer outra coisa. Deus vai achar ele e as pessoas falam, mas tu não é crente, rapaz, tu não é profeta, tu não é de Deus, rapaz. Deus não deixa quem tem um propósito forte escondido. Eu lembro uma vez que eu mudei de uma igreja, uma época, de uma igreja para a igreja onde a gente está, e eu estou quietinho lá, sentado, aprendendo, afinal de contas eu aprendi uma coisa, né, nos lugares que eu passei, que a gente tem que sempre estar aprendendo. Tem que chegar no lugar, não vai sentar lá na frente, senta lá atrás. Fica quietinho, dá uma olhada, vê como é que o pessoal faz, né? Se adeque. Aí eu sentei, fiquei quieto, tal. Daqui a pouco um amigo meu, mas o que você está fazendo aqui? Né? Me descobriu. Eu falei, não, tô frequentando. Não acredito, chamou o pastor lá, falou, pastor, isso aqui, prega a palavra. Eu falei, fica quieto, rapaz. Fica quieto, moço, que é isso? Fica falando pros outros daí. Não, pastor, chama esse cara aqui para pregar. Eu falo que naquele dia eu falei, Deus tá igual o Jonas, porque não é possível, porque os caras estão me achando aqui e tá todo mundo sabe que eu tô aqui e ninguém me conhecia. Então foi um período muito engraçado, porque não adianta, você tem um chamado, você tem um propósito, Deus vai mostrar você onde você estiver. E a questão é, seu coração está alinhado. E é o que acontece com ele, né? Aí eles perguntam, viu, de onde você vem? Quem que é você, rapaz? Da que terra que você é? Que povo és tu?
Aí verso de número 9, Jonas respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Olha o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que você fez, rapaz? Pois eles sabiam, os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado, ainda fala, o abençoado ainda fala, né? Estou fugindo de Deus, pelo amor de Deus, né? E aí ele fala: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: olha, a resposta está na boca do profeta. Olha o que o profeta fala aqui, ó. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Não teve jeito. Tiveram que jogar o cara lá. Por quê? Porque ele tinha que passar por um propósito. Ele tinha que passar por um propósito. Ele tinha que passar por um processo. Que processo? Esse cara tinha que estar quieto dentro do ventre de um grande peixe. Ele tinha que estar quieto. Ele tinha que estar lá. Ok? Então, ó, ele experimenta um tempo de sono profundo. Alguns dizem que ele até morreu, tá? Alguns dizem que Jonas morreu, né? Tem até um versículo aqui, ó. Desci, verso 6, capítulo 2, verso 6 do livro de Jonas, fala assim, ó, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Esse aqui que os estudiosos dizem que ele morreu. Teve uma declaração. Cujos ferrolhos se correram sobre mim. Aí, ó. Para sempre. Então esse versículo aqui, os estudiosos dizem que ele morreu. E Jonas foi ressuscitado pelo Senhor, né? No verso número 9, no finalzinho do verso número 9, falou: ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas da terra, né? Então, cara, quando a gente olha para esse versículo, esse livro, ele é riquíssimo, porque ele mostra exatamente uma pessoa que foge de Deus, foge da presença de Deus, foge daquilo que Deus tem para ele. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, foi gerando situações difíceis, porque é na situação difícil que a gente desperta, não é quando está tudo bem. Na situação difícil ele despertou, ele começa a enxergar quem ele era. No despertar de quem ele era, quando o peixe vomita, ele começa a pregar. Ele começa a cumprir o seu papel, como quem diz: tá bom, Senhor, eu aceito o meu chamado, eu aceito o meu desígnio. Ele pode não ser glamouroso, ele não pode ser, talvez eu não seja famoso, talvez eu não venha a ser um cara que impacte a vida de milhares, não importa. O que importa é você estar na posição certa. O que importa é você falar aquilo que Deus está falando ao seu coração. O que importa é você cumprir seu chamado, porque o seu galardão não está aqui, está lá em cima. Então quem está te aprovando é Deus, não é a audiência, não é a quantidade de pessoas, não é absolutamente nada disso. É Deus na sua vida, você obedecendo, cumprindo um passo de cada vez, cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado no coração. E olha que coisa interessante, aí no início do capítulo 3 fala assim, ó, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, Jonas tinha uma mensagem e Jonas tinha uma missão. Propósito, talvez o propósito da vida de Jonas fosse simplesmente pregar em Nínive, só isso. Na minha concepção, eu acho que esse livro podia ser muito maior. Podia contar as várias histórias de Jonas ao obedecer a Deus. Mas ele é curto. Por que o livro de Jonas é curto? Porque a Bíblia já, na sua definição, ela já fala que ele era desobediente e sem compaixão. Um ministério curto, um ministério sem uma profundidade muito grande, porque é um homem que experimenta a morte. Ficou famoso porque foi parar no ventre de uma baleia. Porque se fosse qualquer outro, se não fosse esse evento espetacular que Deus gerou na vida dele, ele não teria
tanto destaque assim, acredito eu, talvez nem fosse tão conhecido. Porque ninguém gosta de ler ou estar ao lado de uma pessoa desobediente. Tanto é que os caras queriam lançar ele no mar. Queriam jogar. Ele mesmo falou, pode me jogar. Pode me jogar. Eu vou lá porque eu sei que o negócio está comigo. O BO está na minha vida. Entende quando a gente está em sono profundo o que acontece? Quando a gente foge daquilo que Deus tem para nós, olha o que acontece. Quando a gente não aceita o propósito, o desígnio que Deus tem para nós, olha o que acontece. Quando a gente começa a entrar em situações que Deus não tem para nós, olha o que acontece. E o que acontece? Acontece que você começa a trazer problema para você. Acontece que você começa a trazer situações ruins, difíceis para você. E às vezes a gente, como Jonas, tem que estar no ventre de um grande peixe. Experimentar às vezes a morte espiritual, a morte de algum sonho, de algum projeto, para poder despertar para aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo grandioso, maravilhoso, abençoado para cada um de nós. Qual é o nosso papel? O nosso papel é descobrir isso. Debaixo de uma palavra, né? Debaixo de palavra e de obediência. Jonas era desobediente. Jonas não tinha compaixão. Agora, o papel de uma pessoa que está buscando o seu lugar, construir a sua história com dignidade, com graça, é você ser obediente. E ter compaixão é o contrário, né? Então eu acredito, o livro de Jonas é muito pequeno, mas poderia ser um dos livros mais espetaculares da Bíblia. Mas porque ele era desobediente, sem compaixão, mala. Jonas era mala. Só reclama. Se você pega aqui no final, cara, no capítulo 4, o descontentamento de Jonas. Ô, homem chato. Sim ou não? Não tinha identidade clarificada. Não entendia quem era. Não tinha noção. E aí ficava dando trabalho. Entende isso? Agora, quando, e aí eu quero te incentivar, quando a gente descobre esse chamado, quando a gente descobre esse direcionamento de Deus para nós, as coisas começam a fluir. Qual foi o fluir na vida de Jonas? O arrependimento dos ninivitas. O medo que ele tinha não era real. Guarda isso no teu coração. O medo que você tem de cumprir o seu chamado não é real. O medo que Jonas tinha de que os ninivitas fossem fazer um monte de coisa com ele, não aconteceu. Muito pelo contrário. Deus foi fiel e cumpriu sua palavra e gerou arrependimento, porque a palavra é a mensagem, não é a gente. É a mensagem, a gente só é o mensageiro, mas quem muda é a mensagem. Nós somos o recipiente, mas quem transforma é o Espírito Santo que habita em nós e que habita em cada um daqueles que aceitam Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então não tem nada a ver com a gente, tem só a ver com a gente estar disposto, disponível, obedecer, fazer. Deus faz a obra, Deus derrama do Espírito. Tem muita gente falando, aquele avivamento lá em Asbury, o que aconteceu? Só obedeceram. E gerou compaixão, amor, falaram muito de amor. A pregação, eu vi um trecho da pregação, uma pregação simples, moço. Menininho falando, rapazinho jovem falando lá. Falou, tranquilo, fogo caiu no lugar. Entende? Então a gente precisa ter esse discernimento, essa visão de que quando a gente está cumprindo aquilo que Deus tem para nós, as coisas acontecem, os milagres acontecem, Deus começa a manifestar. E foi o que aconteceu com Jonas. O arrependimento dos ninivitas significa o fato dele ter pregado, anunciado, cumprindo o seu papel, cumprindo sua mensagem, fazendo o que tinha que fazer. Entende? E aí, os ninivitas creram em Deus,
e proclamaram um jejum. Ou seja, cara, olha só o poder da palavra que estava dentro de Jonas, da mensagem que Deus queria pregar para eles, né? E a mensagem dele não era fácil. Ele falava aqui no verso número 4, um pouquinho antes. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, gente, eu estou chegando, hein? O negócio, o couro vai comer aí para vocês. Português claro, é isso que ele estava falando. E aí os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. A palavra que Deus tem no nosso coração vai fazer governante, vai fazer gente de autoridade, vai fazer pessoas se alinharem com os propósitos que Deus tem para a vida dela. Você se alinhando, você tendo a sua identidade, você sabendo quem você é, vai ajudar outros a ter um relacionamento em profundidade, vai ajudar outros a entrar também nesse processo que Deus tem para a vida deles. Porque a mensagem de Jonas gerou arrependimento e transformação. Os caras já começaram a imitar o procedimento dos hebreus. Pano de saco, cinza. Isso é procedimento de hebreu. Ou seja, houve uma conversão. Houve um arrependimento do povo. E a gente precisa entender isso. Nossa mensagem, aquilo, o nosso propósito, a gente vivendo o nosso propósito, vai despertar muita gente. Vai alinhar a vida de muitas pessoas. Vai fazer com que pessoas sejam alinhadas àquilo que Deus tem para eles. Então eu queria deixar essa mensagem para você de incentivo. Que seu dia seja intencional, que você hoje seja intencional, que você não seja um Jonas. Que você anuncie, que você pregue, que você viva, que você declare, que você obedeça e que dentro do teu peito exista uma compaixão, porque Jesus se movia de íntima compaixão. Que a gente possa imitar Jesus e não Jonas. Que a gente possa buscar ter compaixão e ser obediente, porque Jesus obedeceu em tudo. Jesus obedeceu todas as coisas e que a gente possa fazer isso. Que o exemplo da nossa fé seja nosso sumo sacerdote. Olha aí que benção essa frase. Nós carregamos o antibiótico para curar pessoas e corações. Eu creio nessa frase. Que linda essa frase, irmão. É desse jeito. Eu também creio que o antibiótico é Jesus. Então que a gente possa anunciar, que a gente possa declarar, que a gente possa profetizar com amor, com graça, com misericórdia, mas que nós possamos cumprir o nosso chamado e o nosso propósito. A gente não tem uma empresa simplesmente por ter. Quem senta lá, quem fica na nossa frente, tem que sair diferente com uma mensagem de esperança. Aí a nossa empresa começa a ter propósito. Ganhar almas, fazer da vida das pessoas melhor. Esses dias eu estava alinhando alguns pensamentos aqui, eu estabeleci algumas metas para ajudar as pessoas. Pode ser uma meta que para muitos pode ser ousada. Fala, nossa, mas você está doido? Você está começando agora, já está pensando assim? Sim. Por quê? Porque não se trata, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele na vida das pessoas. Que assim seja com você. Fale do amor de Cristo. Fale da graça. Não é possível o Brasil ter 60 milhões de evangélicos e estar nesse caos que está. Alguém está ficando quieto. Alguém está no ventre de uma baleia. Que não sejamos nós. Que nós venhamos a declarar a palavra que Ele tem nos confiado. Que Deus abençoe você. Beijo no teu coração. Obrigado por você estar aqui. Você que passou pela live, está tudo certo. Você que está assistindo na gravação. Um beijo no teu coração. Viva com propósito. Vão para cima. Semana abençoada. Amanhã estamos de volta, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.